Tempo, 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 tempo. És um senhor tão bonito quanto a cara do seu filho. Você já entendeu, né? O que eu vou falar? Roda a vinheta que eu vou falar de tempo na redação, ô cara pálida. Dileminha complicado esse. Tempo na redação. Meu Deus do céu, como fazer para melhorar o tempo na redação? Gente, é um dilema porque não existe uma métrica objetiva para todo mundo, certo? Existem sim algumas estratégias que eu vou tentar passar alguma coisa aqui hoje para vocês. Antes, obviamente, dá o teu joinha, te inscreve neste canal, o Paleoface, que é, eu acho, o melhor canal de redação, Deus. Sei. E me segue lá no Instagram, tá aqui, ó, @Prof. Henrique Araújo e Arazizo. Vamos lá! A gente tem que entender, amores, que redação é uma prova de vários momentos e que tem que a gente compõe ali diferentes estruturas. Então, se a gente começar a segmentar a prova de redação em diferentes momentos, a gente de repente consegue diagnosticar mais e melhor qual o momento que trava, né? E que a gente empaca e aí a gente perde tempo. São 5 momentos na prova de redação, pelo menos. Primeiro deles, leitura da proposta. A leitura da proposta ela precisa ser muito eficaz, mas muito também rápida, pragmática, né? Então, lê a proposta, lê todos os textos de apoio, marca aquelas informações que são úteis para você, aqueles números, né, que você pode utilizar de repente, porque sim, podemos utilizar. Depois, o planejamento, que é um momento de produção de conteúdo mesmo, é ali que vai todo o conteúdo da nossa redação, a gente precisa ter um certo cuidado. Depois, o rascunho, que aí, como a gente já tem o conteúdo, o rascunho é a estrutura, é a frase em si, é a sintaxe, né? Depois do rascunho, a revisão, que é muito importante, é aquele momento como nas provas objetivas, né? Que a gente revisa para marcar certo na grade. É a mesma coisa aqui, a gente precisa dar uma revisada no que a gente escreveu para ver se a gente não repetiu uma palavra muito perto da outra, se a gente não esqueceu nenhum acento, se a gente colocou os nexos nos lugares certos, se a nossa proposta tem os 5 elementos e tudo mais. Então tem uma revisão ali e aí sim a escrita definitiva. Então são 5 momentos. Segmenta a prova de redação nesses 5 momentos e entende o qual momento você está perdendo tempo, certo? Passo 2, respeitar os processos, né? Gente, planejamento é para planejar. Se eu faço um planejamento e depois eu não cumpro isso, eu esqueço do meu planejamento, para que adianta o planejamento? Hein? Para que adianta o planejamento? Continua no passo 2. Escrita definitiva, que é a hora de passar para a grade. A escrita definitiva é a mesma coisa que aquela tua prova objetiva, que a gente tinha uma dúvida se era A ou D. Marcamos A, mas na hora de passar para a grade, a gente decidiu que era D, não é mesmo? E aí, qual era do gabarito? Era A. Né? A mesmíssima coisa acontece aqui. Gente, escrita definitiva é só passar para a grade, não tem pensamento ali, é operacionalização. Aqui é a escrita rápida, porque você já pensou tudo no rascunho e no planejamento. Então, na hora de escrever na folha, é só a hora de carimbar. Aí o que acontece? A pessoa, na hora de escrever, começa a julgar a sua redação. Começa assim, acho que não dá. Eu vou mudar um pouquinho aqui. tá te boicotando, não tá respeitando os processos. Isso você tinha que ter feito antes. Então isso tudo faz a gente embolar no tempo. Respeita os processos. E o passo 3, estrutura. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Às vezes as pessoas têm dificuldade em uma estrutura, uma parte, né? Um parágrafo em específico. Então, se você tem muita dificuldade em introdução, você precisa treinar a introdução. Se você tem muita dificuldade em conclusão, você precisa treinar a conclusão. Ou seja, a gente tem que ter um diagnóstico, né? Onde está o seu problema em relação ao tempo? Em qual das 5 partes? Em qual dos 3 parágrafos? E aí a gente começa a treinar
esta parte em específica, este parágrafo em específico, para otimizar nosso tempo. Mas presta atenção numa coisa, você não precisa fazer sua redação em 30 ou 40 minutos, tá? Você tem, de acordo com o Enem, 1 hora, porque eles acrescentam esse tempo, né, para a prova, que é 1 hora. Só que no segundo domingo, a gente tem muito mais cálculo, o que faz a gente, de repente, perceber que a prova de matemática de natureza, ela demanda mais tempo do que a prova de humanas e de linguagens. Então a gente tem mais de 1 hora, um pouco mais de 1 hora aí para fazer a nossa redação. Então não precisa também a gente se apressar tanto e fazer uma redação em 30 ou 40 minutos e esquecer parte do processo e não dar atenção em algumas questões e perder nota, né? A redação é tão importante, gente, que é legal sim a gente demandar um pouco mais de tempo e tá tudo bem. Então, um tempo saudável para fazer a sua redação é 1h15, 1h20, não tem estresse com esse tempo, tá? Belezinha? Combinado, dedinho aqui com o senhor. Presta atenção onde você está errando para ajustar isso e otimizar nosso tempo, certo? Então era isso por hoje, o Paleface, vai lá escrever redação, estudar e tchau.